Bom, então, essa obra maravilhosa que nos veio às mãos, né, pela bênção da mediunidade de Chico Xavier, com a descrição ímpar do nosso irmão André Luiz, nós estamos estudando o segundo capítulo, né, a preleção de Eusébio, e estamos falando um pouco sobre a transição planetária, porque esse tema, transição planetária, ele ilustra esse parágrafo 27 e 28, né? Porque ele está falando que tudo que está acontecendo agora exige de nós, vanguardeiros da fé viva, uma cabal demonstração de que estamos certos da espiritualidade divina, né? E ele complementa dizendo que o plano superior, a espiritualidade superior, não se interessa por essa multidão de devotos que vivem por aí famintos, né, de um paraíso beatífico, mas que não têm ações efetivas na construção desse paraíso, né? E ele pergunta: vocês admitem a permanência no planeta sem uma finalidade específica? Porque se até a erva terra, né, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, o que dizer da magnífica inteligência do homem? Então, em torno disso, né, que a gente vai falar um pouco de transição planetária, já estamos falando há algum tempo, porque é nesse momento que nós, os vanguardeiros da fé viva, temos que dar essa demonstração de que estamos certos do que acreditamos, que a nossa crença não é uma crença fanática, não é uma crença vazia, não é uma crença sem propósito, desproposital, né? Mas é uma crença raciocinada, é uma crença que tem demonstrações diárias da sua ação em nossas existências. E um momento muito importante, porque alguns de nós esteve na codificação da doutrina, estávamos na França, na Europa, alguns de nós viveu aquela efervescência, né, em que os espíritos desceram à Terra nos 4 cantos, ditando mensagens psicofônicas, escritas de uma forma muito rudimentar, por carvão em ardósia, esse tipo de coisa, mas eles não deixaram de manifestar e trouxeram o quê? A terceira revelação. E qual era a terceira revelação? Essa terceira revelação, ela vinha complementar a segunda, que é o próprio Cristo, de que na casa do Pai existem muitas moradas, existe vida após a morte, a vida não se extingue com a morte do corpo físico, né? Então, a segunda revelação e a terceira vem falar da continuidade do reino de Deus. Mas agora, esses anjos, mensageiros, espíritos, mentores, guias, voltam, mas na sua real roupagem. Eles voltam no seu formato original, sem o disfarce da feice humana, humana terráquea, porque essa feice, ela é humana terráquea, e até agora eles se apresentaram a nós, inclusive Yoshua se apresentou a nós nessa feice, que era para a gente não se assustar, que era para a gente não apavorar, que era para a gente não se amedrontar. Mas agora, diante de tudo que está acontecendo, não só em nível terráqueo, mas do sistema solar, da própria galáxia, eles vêm e se apresentam a nós como eles são. Então,
um vidente, um clarividente, que tem a sensibilidade de ver, ele vai ver um Bezerra de Menezes, na sua toga original do terno, que ele sempre se apresenta, mas com a sua face verdadeira. Não a face do bom velhinho de barbas brancas, porque essa foi a que ele se apresentou até agora, em razão da sua existência no planeta Terra, do molde do seu perispírito, de todas essas informações que eu acabei de passar para não assustar as pessoas. Mas agora nós estamos trazendo a vocês o suprassumo da revelação, a quarta revelação. E não são muitos que aceitarão. Por quê? Aceitar a quarta revelação é reconhecer os limites da doutrina espírita. E não é fácil admitir isso, porque os espíritas são tão ortodoxos e fanáticos quanto os messiânicos, os protestantes, os evangélicos, os carismáticos e todos os outros. Então, a gente vem trazer para vocês, além de todas essas notícias, além de todas as polêmicas que nós temos causado nesse grupo desde quando nós nos apresentamos aqui pela primeira vez, essa quarta revelação, que é o quê? Na casa do Pai existem infinitas moradas. Infinitas moradas. Moradas. Entende-se que por morada tem o quê? Habitante. E que esses habitantes povoam todo o universo. E que são esses habitantes que vocês chamavam de guias, mentores, orientadores, espíritos de luz, de qualquer mentores, qualquer coisa. Hoje vocês chamam eles carinhosamente de irmãos das estrelas, porque são isso que eles são. São isso que nós somos, os seus irmãos das estrelas. 95% de todos nós somos seus irmãos mais velhos. Apenas uma pequena parcela ainda estão no seu mesmo nível ou um pouco abaixo. Mas a maioria, nós somos seus irmãos das estrelas, seus irmãos mais velhos. E aqui estamos para te trazer a quarta revelação e, através dessa quarta revelação, te descortinar 1 milhão de possibilidades que a doutrina espírita foi limitada para trazer. E ela foi limitada não foi porque Kardec quis, não. Porque pensem comigo, senhores, se ela, sendo ousada como ela foi, ela teve 300 exemplares da base da doutrina, do livro base, que é o Livro dos Espíritos, que é a filosofia, é o norte da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. Ela teve 300 exemplares queimados. Você imagina ela falar abertamente, a codificação trazer abertamente, né, a notícia de que Marte tem vida, Júpiter tem vida, Saturno tem vida, e mais. Fora do sistema solar tem vida, e mais. Fora da galáxia tem vida. Então, senhores, pensem comigo. Pensem comigo. Eu já trouxe aqui inúmeras vezes um exemplo muito clássico de que o seu corpo físico é uma réplica do universo. E é fácil de você entender o universo a partir do seu corpo físico. Então, pensem comigo, vamos lá. Pegue a sua mente, o seu cérebro. Pegue o seu cérebro. Olha, o seu cérebro é uma parte importante do seu corpo físico, correto, senhores? Então, vamos analisar o seguinte, que o seu cérebro, ele é o centro da galáxia. Tá certo?
Ele é o centro da galáxia, o comando central da galáxia, onde estão o Conselho Galáctico, tá certo? Pois bem, sendo o seu cérebro o centro da galáxia, tudo mais que tem no seu corpo serão sistemas, concordam? Sistemas solares, né? Então, tudo que tem em torno desse universo são galáxias, que hoje podem ser em torno de 2 trilhões de galáxias, aproximadamente, segundo os seus equipamentos. Vamos lá. Então, você tem o sistema cardiológico, é uma galáxia, você tem o sistema endócrino, é outra galáxia, você tem o sistema circulatório, é outra galáxia, e por aí vai. Perfeito? Perfeito. Então, eu já entendi o universo. Eu tenho a mente, que é a área central da galáxia, eu tenho todos os sistemas girando em torno desse centro. Ok? Tá certo? Mas acontece que a sua mente, que é o centro do universo, ela é um universo à parte. Se você pegar os estudos de medicina e for analisar a sua mente, você vai ver, ela tem o hipocampo, ela tem a pineal, que vocês estudam tanto, ela tem os 2 lobos, né, o esquerdo e o direito, ela tem a hipófise, ela tem várias áreas que você poderia dizer o seguinte: a minha mente é um universo paralelo dentro do universo em que eu estou inserido, com múltiplas funções distintas, específicas, que são exercidas por cada um desses outros pequenos universos, mas que está tudo conectado. Compreendem? Até aqui está dando para entender? Muito bem. Então é o seguinte: se eu desconectar a pineal dessa mente, todos os outros sistemas receberão uma perturbação, serão perturbados e terão algum tipo de consequência. Por quê? Porque a pineal ela tem uma função específica dentro desse universo que é o corpo humano, porque ela é a controladora do tempo. Mesmo que você esteja de olhos fechados, a pineal ela é capaz de perceber a luz do sol ou da noite. E a partir dessa percepção, ela manda uma série de comandos para todos os órgãos do seu universo, que é o seu corpo, dizendo: diminua o metabolismo, desacelere os batimentos cardíacos, a circulação deve minimizar, a pressão deve cair. Por quê? Porque ela está preparando o seu corpo para você adormecer. Então, se eu desconectar a pineal, o resto do universo vai receber uma perturbação. Ele não vai saber mais quando dormir, quando acordar, ele não vai saber mais controlar as funções de tempo do organismo. Por conseguinte, dentro desse universo que eu chamo de Nebadon, onde está o centro da galáxia, que seria a mente no seu corpo físico, onde está o conselho, qualquer coisa que ocorre no conselho reflete em todos os outros sistemas, em todas as outras galáxias. Certo? E aí? Eu disse que o cérebro é um universo paralelo, porque ele tem vários mundos dentro dele. Eu citei o exemplo da pineal. Se eu desconectar a pineal, mas se você pegar a pineal é outro universo. Dentro dela existe um outro universo. E aí, se você pegar a mínima parte de uma glândula pineal, você vai chegar numa célula
E se você pegar essa célula, você vai encontrar dentro dessa célula um outro universo. Então, a menor parte, a menor partícula do seu universo físico interage com todas as outras partes do seu universo físico. Entenderam? Tudo. Quando uma célula morre, um neurônio, uma célula epitelial, a célula epitelial é a mais comum de morrer. Quando uma célula morre, o seu cérebro contabiliza. E o que acontece com a matéria dessa célula que morreu? Ela é jogada no lixo? Ela é excretada? Não. O que é excretado são os resíduos que não servem para o corpo. O resto é reaproveitado na construção de novas células. Eu estou falando de uma forma bem genérica, para que vocês entendam. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você pensar em termos de transição planetária, o que está acontecendo na Terra hoje é uma perturbação que vem de algo muito maior. Muito maior. E se você pensar no seu corpo físico como sendo o universo, você vai entender que o universo de Nebadon, ele é apenas uma célula de um corpo muito maior. E está em conexão com todas as outras células, com todos os outros sistemas, com tudo que há que forma o grande corpo da consciência universal, ou consciência una, ou a grande consciência. Então, entendam, tudo que existe, todos os reinos, saíram desta grande consciência, mas não estão desconectados dela. Então, tudo que acontece nesse grande corpo universal de multiversos, ou seja, de múltiplos universos, de vastos, infinitos universos, tudo que acontece nesse corpo provoca uma reação na consciência universal, ou primordial, ou única. Pode ser uma formiga. Quando uma formiga morre, quando você pisa numa formiga, essa formiga tem que ser contabilizada. Ela tem que ser realocada em qualquer lugar. O seu material vai ser aproveitado. O seu princípio inteligente tem que encontrar um novo hospedeiro. Então, não é em vão. As senhoritas aí que são hábeis em matar baratas, vocês têm que pensar no que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês estão minimizando a população de baratas do planeta Terra, que vocês consideram como sendo inútil, né? Lembrem-se que na criação do Pai não há nada que não tenha utilidade, vocês apenas podem não conhecer a utilidade desse inseto, vocês matam a barata. E o que acontece? A parte material será absorvida pelo próprio planeta. Mas e o princípio divino da barata? Ela precisa retornar. Ela tem que dar continuidade. E tudo isso é contabilizado. O que eu quero dizer com isso? Que a maioria das coisas passam desapercebidas aos seus olhos. Vocês não notam. Vocês só conseguem perceber aquilo que encosta em vocês, aquilo que vocês veem, aquilo que vocês ouvem, aquilo que vocês cheiram. Vocês conseguem perceber só o que está à sua volta no imediatismo.
no imediatismo, porque mesmo alguma coisa que está na sua volta, nesse momento, você não é capaz de perceber, porque a sua atenção, ela é centrada, unicentrada, você não tem ainda uma visão que é sistêmica, uma visão, uma percepção que seja sistêmica. Então, você está focado em uma ou duas ou três coisas. Você está me ouvindo, você está ouvindo o barulho do carro passar na avenida, você está ouvindo o barulho do cão latir, e é só. E existem 1 trilhão de coisas que estão acontecendo à sua volta, no seu ambiente, que você não percebe. Né? Então, a transição planetária, o que ela está fazendo? Ela está derrubando esses véus que encobrem o sentido dos homens. Então, os homens estão ficando com uma percepção auditiva muito mais aguçada. Começou com aqueles zumbidos terríveis, né, que vocês sofreram muito, agora eles estão diminuindo. Né? Então, vocês estão ficando com uma percepção auditiva muito mais aguçada, vocês estão ficando com uma percepção visual muito mais clara, e vocês estão ficando com uma percepção intuitiva extremamente lúcida. E por que essas coisas estão acontecendo? Porque são chegados os tempos. É como eu sempre digo, nada disso é novidade para vocês. Nada disso Vocês já viveram outras transições. Vocês já viveram, vocês sabem como que é. Vocês podem não se lembrar, é diferente. Mas vocês trazem dentro de vocês as angústias, aquela incomodação de saber que tem algo te perturbando, mas você não sabe o que é. Sabe como isso? Você está se sentindo incomodado, triste, inquieto. Mas por que você está assim, fulano? Não sei. Isso é depressão? Não, de jeito nenhum. Você está chateado com alguém? Não. Então por que você está assim? Não sei. Né? E Jesus, quando ele veio aqui, que a sua consciência, nós vamos falar sobre isso, eu quero ver se no próximo encontro nós vamos falar sobre acoplagem. Nós vamos fazer uma aula elucidativa sobre acoplagem, sobre transferência de consciência. Porque Jesus, quando nasceu, ele ocupou o corpo, né, o espírito Yoshua, né? A entidade Yoshua, que é a entidade, em nível crístico, né? Em combinação com o Cristo, da ordem dos Micaelis, aceitou vir à Terra, ser gerado fisicamente, passar pelo constrangimento do parto, com toda aquela violência que o parto simbolicamente traduz, crescer, né? Estudar, submeter-se às leis físicas, até que chegasse um momento em que a consciência crística faria a acoplagem. Então, nós vamos trazer uma aula, quem sabe no próximo encontro, dentro das possibilidades do meu canal, nós vamos fazer essa abordagem. Porque isso é novo. Isso é novo. Né? Então, é uma coisa que é praticamente desconhecida. E quando Cristo veio, ele trouxe todo um arsenal de conhecimentos, toda uma bagagem de conhecimentos, e terminou por dizer o seguinte: olha, daqui a um tempo, no futuro, eu vou te enviar um consolador. E esse consolador
vai te lembrar de tudo que eu ensinei e vai te trazer novos conhecimentos. Aliás, o próprio Kardec, quando ele estava compondo a obra que acabou sendo conhecida como Obras Póstumas, ele mesmo falou isso, ele falou, olha, eu não consegui codificar tudo, trazer tudo. Outros virão que trarão novos conhecimentos, complementarão esses conhecimentos. Então, o que nós estamos fazendo com a quarta revelação não é derrubar a doutrina espírita, que é a nossa base. Tanto que nós nunca fugimos de Kardec, tanto que esse capítulo está sendo estudado com base na Gênese de Kardec. E ele disse, outros virão complementar essas informações. É o que nós estamos tentando fazer, complementar estas informações, trazendo o quê? Clareza, lucidez, transparência, tirando esse véu de culturas errôneas em que vocês estiveram mergulhados até agora. São crenças absurdas que ainda são propagadas entre a humanidade. Coisas absurdas. Você pode ver em todos os terrenos, em todos os níveis, de todos os credos religiosos, os absurdos que ainda são cometidos. Se você olhar algumas religiões africanas, de matriz africana, você vai se deparar com sacrifício de animais. Se você olhar para as religiões, né, oriundas do protestantismo, você vai se deparar com uma fé cega, absurda, que nega Maria. Se você se deparar com o catolicismo, você pega o Vaticano, aquilo ali é um esgoto profundo, de sordidez, de corrupção, de mentiras, de inverdades. Então, o que nós estamos trazendo com a quarta revelação é o esclarecimento. Por isso nós dissemos, não somos religião, não somos uma nova religião. Não pretendemos formar uma igreja. Não queremos ser os fundadores de uma nova filosofia. Nós somos apenas os reveladores da quarta verdade. Então, estamos todos por aí, espalhados, à sua volta. Você não nos vê, mas também você não vê o ar. E se você não respirar, você morre. E nós estamos aí. E esse Consolador que o Cristo prometeu, ele não veio para poder privilegiar uns em detrimento de outros. Da mesma forma como Cristo, seus ensinamentos são universais. Então, quando você pega o Espírito da Verdade, porque leia-se pelo Consolador, o Espírito de Verdade, porque a doutrina espírita está cheia de erros. Está cheia. Erros que eu falo não são dos espíritos, são dos homens. Mas o que o Espírito da Verdade fala é universal. Não é para a religião espírita, é para o homem. E em nenhum momento, nem Kardec, nem o Cristo, nem Kardec, nem o Chico, em nenhum momento, nenhum deles disse que o Consolador iria privilegiar os espíritas. Ou quem acreditasse nele. De jeito nenhum. Ele veio lembrar os ensinamentos. Gente, olha, lá há 2000 anos eu falei, amai o próximo. Amai o próximo como a ti mesmo. Gente, olha, eu falei no perdão das dívidas. Olha, eu falei na prática da caridade, no óbolo da viúva. Eu falei que os sãos não precisavam de médico. Ele veio lembrar. Mas ele não falou que você estaria privilegiado e que você não ia passar por constrangimentos. Mas sim, se você crer nele, aquela fé viva, os vanguardeiros da fé viva, aí sim, você teria, não seria aliviado de passar pela dor, porque a prova é sua, tá certo?
mais você teria consolo, você teria orientação, você teria intuição, você teria força para passar pelo processo. Essa é a diferença. Né? Essa é a diferença. E mais, como eu falei que nós estamos seguindo, né, a obra do próprio Kardec, né? A Gênese capítulo 18 é um material que vai nos servir de apoio, né? E eu disse nos encontros anteriores que nós estamos fechando um ciclo de 20 mil anos, que ocorre a cada 20 mil anos, né? Expliquei isso aqui, que é um ciclo normal do planeta Terra, quando ele se aproxima muito mais do Sol. Cada 21 mil anos, ele se aproxima mais do Sol. Não só nessa rotação dele, de translação, em que no verão ele está mais próximo do Sol. Não, não é isso. É o periélio, é diferente. É quando de 21 mil em 20 mil anos, ele se aproxima muito mais e permanece mais próximo por algum tempo. Ou seja, por muito tempo, você tem que se adaptar, porque ele não volta atrás. Né? E eu falei também que o universo, foi o que eu abri no nosso encontro de hoje, ele é esse mecanismo indivisível, ele é esse mecanismo incontável de mundos, de sistemas, de galáxias e de habitantes, de um número infinito de inteligências. E todas essas inteligências, elas interagem umas com as outras, mundo com mundo, sistema com sistema, galáxia com galáxia, universo com universo, está tudo interligado. Então, quando nós falamos em dimensões paralelas, fica muito vago para vocês entenderem essas dimensões paralelas. Vou te ligar. Fica muito vago, né? Mas os matemáticos aqui do grupo, aliás, todos, né? Porque todos estudaram a matemática mais simples, a aula de conjuntos, né? Você tem um conjunto, você tem um conjunto simples, um conjunto composto. Se você pegar dois conjuntos e fizer a união deles, você tem dois conjuntos separados, mas no meio o que você tem? Uma intersecção. Essa intersecção, ela é uma transição entre o conjunto A e o conjunto B. Tá certo? A Terra. Pensem vocês que a Terra, de mundo de provas e expiações, é o conjunto A. A Terra regenerada é o conjunto B. Agora, pensem nessas duas terras, não como algo físico, mas como algo consciencial. As duas terras estão unidas. Vocês estão na parte do meio, que é a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B, entre a terra de provas e expiações e a terra de mundo regenerado. Só que esse meio, essa intersecção, ela é muito turbulenta. Por que ela é turbulenta? Porque a terra de provas e expiações quer sugar o conjunto B, a terra regenerada. E a terra regenerada quer sugar o conjunto A. Eu estou falando em nível de frequência, em nível frequencial. Então, essa zona do meio é uma zona de turbulência, de muita agitação. Mas o interessante é que nada acontece por acaso, nada acontece à revelia,
Nada acontece sem planejamento e nada acontece sem a auspiciosa vigilância de um grande soberano. Então, você tem o comando galáctico aqui na galáxia Via Láctea, você tem o comando do planeta, do universo, você tem o comando central de vários universos, de um quadrante de vários universos, e assim vai, até chegar no Criador primordial. Por isso que a vida é eterna. Onde está o Cristo nisso tudo? Em evolução, ele não é mais uma célula. Você nem é uma célula, né? Você é um quartzo, a menor partícula de um átomo. Você é um quartzo nessa analogia. E o Cristo, que ele é o corpo físico. Ele é o corpo total. E ele, com a sua mente crística, com a sua mente divina, ele consegue controlar, enviar comandos, administrar todos os órgãos do seu corpo. Essa é a analogia que é fácil de vocês entenderem. Né? Então, o que o Cristo está fazendo agora, nesse momento? Ele está dizendo o seguinte, em nível de frequência, porque ele não fala pela boca. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu já dei muito espaço para esse povo, vamos falar da Terra para ficar fácil. Eu já dei muito espaço para esse povo da Terra. Eles fizeram o que eles quiseram fazer até agora. Eu venho clamando, eu venho advertindo, eu venho orientando, eu venho mandando meus mensageiros, e eles continuam irredutíveis na sua inferioridade. Então, chega. Então, agora, eu vou mandar um comando, uma frequência, e essa frequência ela é tão alta que ou você está preparado para recebê-la, ainda que você fique meio atordoado, mas você está preparado e você aguenta o tranco, ou você não aguenta e explode. Você explode, implode, você implode. Você enlouquece, enlouquece. Né? Porque a frequência que está vindo do comando central do universo, a frequência que está vindo da mente crística, ela é tão alta e ela exige de todos os seres viventes, não só da Terra, de todos os seres viventes do sistema solar, da galáxia, né? Que mude também. Porque o Cristo decidiu, um exemplo aí didático, o Cristo decidiu que de agora em diante ninguém mais vai comer carne. Então você pode querer comer carne, você não vai conseguir. É só para dar um exemplo. Não vai, porque a sua frequência é a frequência de comer carne, mas a frequência maior é de não aceitar. Então, você vai ingerir a carne e vai acontecer o quê? Você vai passar mal, você vai vomitar, você vai ter dores horríveis, você vai regurgitar. É um exemplo só para vocês entenderem. Não estou dizendo que isso já está acontecendo, mas também está. Né? Então, o que está acontecendo? Novas frequências estão vindo. Então, esquece, é o que nós já falamos. Tudo que vocês tiveram de progresso até agora, em comparação com o progresso espiritual, é muito... O progresso espiritual é muito pouco. Vocês evoluíram imensamente em tecnologia, e nós já explicamos isso, e depois podemos voltar a falar o que está por trás desse progresso tecnológico, né? Mas não evoluíram em moral. Não progrediram em moral. Então, vocês ficaram estacionados. Sabe aquela cena? Eu vejo essa cena nitidamente. Yoshua, né, ali manifestado com a consciência crística, dando os ensinamentos no Monte da Bem-aventurança. Vocês lá na multidão, olhando para ele,
e não entendendo nada. Nada. Vocês lá assim, escutando que bonitas as palavras. Nossa, como ele fala bonito. E só. E só. Então agora, 2000 anos, alguns de vocês estão começando assim, poxa, isso é muito familiar para mim. Essa coisa de ter que perdoar, de não sair acreditando em tudo que falam, em tudo que me mostram, né? De me fazer pensar sobre as coisas. Você quer coisa mais correta? Você quer coisa mais exata do que a caverna de Platão? E ele não era espírita. Né? Ele não era espírita. Então, você tem todos esses conhecimentos disseminados em diferentes frentes, em diferentes áreas. E não precisa ser só dentro da doutrina espírita. Então, agora, o progresso que resta à humanidade fazer é moral. Agora, me fala, senhores, vocês vão me falar. Tá bom, aconteceu a pandemia, milhões de vidas foram dizimadas. Houve progresso moral? Não houve. Teve um terremoto essa semana. Nós contabilizamos mais de 26 mil mortos. Eu não sei quanto que vocês já contabilizaram. Há progresso moral a partir desses dados? Não há. Ah, mas Israel, que é de mal da Síria, olha, ele está com boa vontade. Ele quer mandar ajuda para a Síria. E a Síria não está querendo receber, não. Ora, senhores. Cadê a perspicácia? O que Israel quer fazer dentro da Síria? Né? Se ele quisesse ajudar realmente, ele não estava alimentando essa guerra hedionda naquele povo sofrido. Né? Então, o que precisa, doravante, é a humanidade fazer a reforma interior. E se não fizer, meu irmão, não tem jeito, não. Não tem jeito. Por quê? A frequência da mente crística está muito alta. E como que ela vem até você? Pense que dentro de você tem a mônada divina. A mônada divina, ela funciona como uma antena, como um receptáculo. Então, pense comigo. Essa ressonância Schumann é um exemplo do que nós vamos falar. A frequência elevada que o Cristo está mandando para o seu universo, onde ele é o Cristo, que não é só o sistema solar, tá? Ele manda por comando central, né, do quadrante deste universo. Ele manda para onde ele tem mundo. Chega até Alcíone. Alcíone manda para o seu Sol. O seu Sol manda para os planetas que estão sob o seu comando. Chega até a Terra em forma de quê? Tempestade solar. Que você não vê, que você não sabe o que está acontecendo. O dermatologista fala que você tem que usar filtro solar, porque a exposição solar está muito agressiva, mas isso não te atinge, a não ser quando cai a internet. Ou a luz, quando tem um apagão. Né? Fora disso, você nem sabe que existe essa tal de frequência Schumann. Né? Mas ela existe. Ela existe. E ela altera, de alguma forma, todo o seu sistema de energia. Porque você é dotado de chakras, que são centros de força ou discos de força, e são esses chakras que vão acusar todas essas frequências que estão chegando aqui na Terra pelas explosões solares. Né? Então, o que acontece? O planeta, ele tem pelo menos 50 raios, 50 relâmpagos por segundo. Esses relâmpagos criam uma aura magnética, eletromagnética em torno da Terra. Essa aura reflete para o sistema
de íons que tem a ionosfera, que tem a cerca de 100 quilômetros acima da crosta. E esse campo de ionosfera, ele funciona mais ou menos como um refletor, ele joga de volta para a Terra. Essa ressonância, desde que ela começou a ser medida em 1952, dava uma média de 7,83 a 8 pulsações por segundo. Mas a média mais constante era de 7,83 a 8. Só que de uns tempos para cá, essa frequência passou para 11. Né? Ela pode chegar em níveis de medida, em níveis de medição, ela pode chegar até 30, mas isso é raro, são picos, é raro. Só que agora ela está de 11 até 13 Hz por segundo. Ou seja, ela está muito alta. É como se o coração da Terra tivesse disparado. A Terra está com uma taquicardia. Né? Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou dar aula de frequência Schumann, mas é porque vocês escutam falar disso, mas não têm um exato entendimento. Então, veja bem, por milhares de anos, as batidas do coração da Terra foram frequentes, foram naquele pulsar linear. E de uma hora para outra, principalmente a partir dos anos 80, 90, isso começou a aumentar. E hoje está em 11. Aí você fala assim, mas isso significa tragédia? Não, não representa tragédia, mas significa que muita coisa acelera, muda. Para você ver, coincidentemente, com essa taquicardia da Terra, começaram a acontecer muitos desequilíbrios ecológicos, perturbações climáticas, maior atividade dos vulcões, crescimento de tensões e conflitos entre as pessoas, né? E, ultimamente, vocês têm ouvido uma notícia que não é verdadeira, que o núcleo da Terra parou. O núcleo da Terra não parou. Isso é um fenômeno natural de desaceleramento, de mudança de sentido, mas não parou. Mas também esse desacelerar do núcleo da Terra, a mudança de rotação em relação à rotação da Terra, a Terra está para um lado, ele está indo para o outro, isso também é consequência dessa ressonância Schumann. Porque, na verdade, a ressonância Schumann, ela cobre a Terra com 1 bilhão de raios eletromagnéticos. E esses raios cruzam o interior da Terra, o núcleo da Terra, passam pelo núcleo da Terra. Mas fiquem tranquilos que o núcleo da Terra não parou e não vai parar. Né? Então, vocês percebem essas alterações da ressonância de Schumann, principalmente porque vocês têm essa percepção de que o dia está mais acelerado. Embora ele continue com 24 horas, vocês têm uma percepção de que ele está mais curto. Ah, talvez 16 horas. Não, não é isso. Esse mais curto também não chega a tanto. Mas ele está mais rápido. Tudo está mais rápido. Por quê? Porque vocês estão saindo, olha lá a zona de intersecção. Vocês estão saindo das ondas θ, que são ondas mais pesadas, e entrando nas ondas alfa, que são ondas mais sutis. Então, se você considerar que tudo tem um planejamento, você vai perceber que o próprio Sol, né, está colaborando para aumentar a sua frequência. Porque aumentando a frequência eletromagnética do planeta, automaticamente você tem que aumentar a sua frequência. Lembra que eu falei que se o cérebro manda um comando para o organismo, ele tem que obedecer? Né? E a outra coisa que nós falamos anteriormente é que não se trata de uma mudança parcial.
mas é uma mudança global, universal, universal. Não é só com uma certa região ou com um povo, com uma raça. Então, nesses dias anteriores, eu falei para vocês, falei, olha, acontece um terremoto numa determinada região e isso para vocês não afeta. Vocês vão continuar trabalhando, vão continuar estudando, vão continuar com as suas rotinas, vocês vão ficar apiedados, com pena, com misericórdia, com compaixão, mas a vida de vocês não vai mudar. Mas a vida lá muda. Muda completamente. E só muda para você quando você está envolvido nesse processo, quando chega à sua região. A pandemia foi uma experiência global, sistêmica. Mas nem assim o homem foi capaz de mudar a sua frequência. Né? Então, entendam a transição como sendo um movimento universal. Eu quero encerrar esse assunto aqui hoje. Como sendo um movimento universal. Agora, esse movimento universal, ele tem uma duração aproximada de uns 300 anos do seu tempo, de 300 ou mais, depende muito da forma como as humanidades vão se comportando em relação, reagindo em relação aos acontecimentos, né? Mas, como vocês são remanescentes dos capelinos, vocês sozinhos não conseguiriam se desembaraçar mais rapidamente dessas escórias que vocês trazem de outros tempos. Então, o planejamento crístico prevê o envio de uma população nova para a Terra, de um dos mundos onde ele também é Cristo. Apenas o quê? Um câmbio. Então, se veio para cá a geração dos capelinos, que era uma geração de exilados, né? De escórias humanas, agora está vindo uma geração de quê? De seres evoluídos, de entidades com autoconhecimento tecnológico, mas com uma bagagem moral gigantesca. E eles vêm para conviver ainda com os capelinos, para poder trazer lições de paz e de amor para esses capelinos. Então, essa geração futura, ela é que vai viver, né, plenamente as benesses desse mundo regenerado. Aqui vão permanecer os que conseguirem, né, se desvincular desses vícios antigos, né? E a nova geração, porque os que insistirem em permanecer nessa conexão material, de violência, de corrupção, esses, infelizmente, serão expurgados. E podem ser seus filhos, podem ser seus pais, podem ser seus irmãos, quem for, eles serão transferidos deste mundo para um mundo onde eles se sintam mais à vontade, né? Onde eles possam ter, assim, aquela percepção de que eles estão em casa, né? Então, hoje, espera-se que a humanidade tenha uma preocupação moral maior no desenvolvimento moral. Né? Isso não é mais um apelo religioso. Deixou de ser um apelo religioso. Isso é uma tábua de salvação. É um bote salva-vidas. Né? Ou o homem definitivamente toma consciência do seu papel no mundo e faz a bendita da reforma íntima, ou ele está pronto para fazer o seu expurgo, né? Para ser expurgado do planeta. Né? Então, até o presente momento, o Cristo insiste, né, em fazer à humanidade um convite para que a humanidade aceite essas novas disposições morais, que mude
as suas atitudes, o seu comportamento, que inaugure novos paradigmas de justiça, de dever, de ordem, que haja um novo governo, né, na Terra, nesses mundos ditos evoluídos de primeiro mundo, governos humanos, porque eles serão cobrados, serão os primeiros a serem cobrados. Aqui a ordem é inversa, não os pequenos, não, são os grandes, eles serão cobrados, né? Mas, para que tudo isso ocorra, o planeta deve passar por uma grande transformação, né? Voltamos a falar nas comoções físicas, telúricas. Não tem como, senhores. Porque o homem, ele tem dois caminhos à sua frente, do amor e da dor. Mas o caminho do amor é muito sem graça, é patético. Ele escolhe o caminho da diversão, o caminho do sexo, droga e rock and roll, o caminho da autopiedade, da vitimização, e daí para fora. Então, além de muitas comoções humanas, agrupamentos de pessoas brigando por direitos, defendendo causas, defendendo ideias, né? Também muitas comoções telúricas, né? Esse desacelerar do núcleo da Terra, é claro que ao desacelerar, ele inevitavelmente esbarra, né? As placas tectônicas que estão ali próxima dele são movidas, são movimentadas, né? Mas não são as entranhas do planeta que se agitam mais. Se você perceber, é a própria humanidade. Como disse Zillion, nós estamos com em torno de 23 conflitos armados no planeta. Isso não é uma terceira guerra? 23 conflitos armados? Quantos desses conflitos são patrocinados pelos Estados Unidos? Quantos desses conflitos são patrocinados pela Rússia? Procurem saber, né? Quando você lê Israel, você lê Estados Unidos. Quando você lê China, você lê Rússia. Procure saber, né? Então, voltando à nossa fala inicial, tudo está em conexão. Sistemas planetários reagem uns com os outros, né, na sua proximidade ou no seu afastamento, como é o caso da Lua, só para vocês entenderem, né? Um vai passando influência para o outro, né? As nebulosas, umas reagem sobre as outras, os sistemas planetários, uns reagem sobre os outros, os planetas, uns reagem sobre os outros, e assim sucessivamente até chegar nos seus átomos. As suas células, uma reagem com as outras. Então, quando o seu pensamento mata uma célula doente, as outras células logo tratam de ficar boas, porque, opa, senão eu vou ser a próxima a ser assassinada. O seu pensamento tem uma força, senhores. O dia que vocês descobrirem a força do pensamento, vocês vão descobrir que são deuses. Né? Então, vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês podem mudar a realidade. Vocês podem se manter protegidos, acobertos de todas essas tragédias que estão sucedendo umas às outras cada vez mais a miúde. Então, você vem de Vou começar uma linha do tempo só para facilitar a compreensão, pegando as coisas mais graves. Você vem de um tsunami em 2004, você passa pela Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, o tsunami de 2004, a guerra da Ucrânia, a pandemia, esse terremoto. E assim, se você pegar a linha do tempo desses cataclismos,
está cada vez mais a miúde. Por quê? Porque o objetivo delas agora é expurgar esses espíritos refratários. Por que nunca se teve tanto avistamento de EBs, de UFOs, de OVNIs, de discos voadores, como vocês chamam, como agora? Porque as naves estão por aí, porque elas são a logística para levar esses espíritos que estão sendo expurgados. Então, são milhares de naves, da mesma forma como foi em Capela, né? Então, o corpo humano, o corpo orgânico, ele não vai conseguir escapar dessas influências e dessas perturbações. Não tem como. Vai sentir, de uma forma ou de outra, as plantas, os animais, o ecossistema, o corpo humano, é através de enfermidades, é pragas, é pestes, pandemias em geral, né? Mas tudo isso é necessário porque a morte coletiva vai acelerar esse processo de migração involuntária desses espíritos impuros. Então, não se assustem, apenas orem, mantenham o pensamento elevado, façam a reforma em vocês, parem de achar que tudo acontece com vocês. Vocês não são a última gota d'água do deserto, não. Parem de se vitimar. Sejam coerentes na sua fala, no seu pensar, principalmente. Vocês são pessoas fortes, vocês são pessoas inteligentes, vocês são pessoas lúcidas. Por isso vocês estão aqui. Por isso vocês foram escolhidos. Foram escolhidos por Eusébio. Eu só estou dando continuidade. E Eusébio os escolheu, não foi à toa. Então, nós temos diferentes núcleos, né, espalhados por essa nação, fazendo esse trabalho de despertar, criando multiplicadores. Já falamos que os nossos multiplicadores não são pregadores, não tem que convencer ninguém a aderir ao nosso pensamento, mas vocês são multiplicadores no sentido de levar paz às pessoas, de levar luz. Você está vendo todo mundo apavorado? Calma, gente, calma, vamos ter paciência. Um dia de cada vez, um passo atrás do outro, vamos... É isso, né? E lembrando que você sente essas frequências na matéria orgânica e a matéria orgânica vai reagir ao espírito, vai reagir sobre o espírito. Então, se o seu espírito estiver em paz, se o seu espírito estiver bem alimentado, com bons pensamentos, com uma fé viva, com preces, porque as preces reequilibram, restabelece a ordem dos chakras. Se você tiver com o espírito alimentado, a influência que vem da matéria para o seu espírito não vai atingir. Aí é onde acontece de algumas pessoas estarem com o corpo doente, com o corpo físico enfermo, mas não estarem com o espírito doente, estarem com o espírito são. Né? Então, meus irmãos, vocês vão ver muitas coisas acontecendo por aí. Muita efervescência, primavera árabe, que aconteceu há 15 anos atrás, mais ou menos. Agora você vai ter primavera, verão, outono, inverno. Não é só árabe, não. De todas as nacionalidades. Né? O povo está cansado de promessas, o povo está cansado de ilusões, o povo não vai mais ficar quieto, eles vão reagir. Né? E por que isso está acontecendo? Porque a humanidade chegou neste período de transformação. E agora a Terra, ela
tem que se elevar à hierarquia da quinta dimensão, e quem tiver com ela ou vai para essa hierarquia ou é expulso. Né? Isso é uma lei. Isso não é uma condição exclusiva da Terra, é uma lei divina. Né? Então, para a felicidade de vocês que estão aí no despertar, que estão se conscientizando, eu falei que vocês permanecerão e vocês vão conviver somente com espíritos bons. Encarnados e desencarnados, não vai ter mais umbral. O umbral vai ficar em nível superficial, em nível de crosta, até que ele deixe de existir totalmente. Porque o expurgo, ele começa de baixo, de cima para baixo. Então, quando terminar o expurgo profundo, vai ficar só essa parte superficial. E a sombra, por ter muita luz à sua volta, ou ela se dissipa, ou ela adere. Né? Não tem outra forma. Então, já está coexistindo com vocês, né? Em forma de filhos, sobrinhos, netos, né? Já estão coexistindo espíritos iluminados, tá? Aqueles muito sábios, detentores de alta tecnologia, de grande moral, e que vai conviver com os capelinos, que são vocês, que ainda precisam evoluir e que ainda se encontram, né, presos nessa situação de terceira dimensão. Então, a maioria desses seres iluminados que estão reencarnando são os pleiadianos e muitos arturianos também, que eles trabalham em parceria, né? Mas essencialmente os pleiadianos. E esse contato com os pleiadianos é que vai trazer a todos vocês essa disposição para evoluir, para melhorar. Se você analisar os seus netos, os seus filhos, os seus sobrinhos pequenos, vocês vão perceber que o diálogo deles é diferente. Vocês lembram que vocês eram crianças muito ambiciosas, vocês não dividiam brinquedos, não deixava o priminho, o coleguinha brincar com o brinquedo de vocês escondiam até de vocês mesmos. E hoje essa geração, ela mudou. Ela é uma geração que trabalha pelo coletivo, né? Então, a presença desses seres que já são da quinta dimensão, eles já são da quinta dimensão, convivendo com vocês que ainda estão na terceira dimensão, vai desenvolver muito mais as suas habilidades, vai trazer muito mais desenvolvimento às suas competências, à sua inteligência, mas também será um motivador ímpar para o seu aceleramento moral. E com o seu aceleramento moral, enfim, você vai chegar à realidade espiritual que você tanto, né, ambicionou e que agora é a hora de encontrar. Então, esses seres estão vindo pelo método da reencarnação, né? A reencarnação, olha, nunca, por um bom tempo, nunca se teve tantas reencarnações como está tendo agora. Mas os desencarnes serão na mesma proporção, porque a Terra precisa manter o equilíbrio populacional. Então, os desencarnes coletivos também acontecerão na mesma proporção, né? Agora, não adianta os pleiadianos reencarnarem, arturianos estarem aí, se o homem não usar o seu livre-arbítrio para tomar as decisões acertadas, as decisões corretas, que o livrarão de ter que enfrentar, né, esses sofrimentos que estão impactando tanta humanidade, né?
as calamidades social, biológica, política, econômica, tudo isso que tem por finalidade fazer o homem refletir sobre a sua transitoriedade aqui na matéria, né, que vai continuar acontecendo, mas que vai gerar muito sofrimento para aqueles que não fizerem as opções corretas. Então, todos esses cataclismos, os terremotos, os furacões que virão daqui para frente, eles são necessários para essas duas questões. Acelerar, né, o progresso da humanidade e trazer uma nova consciência, né, uma consciência coletiva de amor, de compaixão e de paz, né? Bom, nós já falamos sobre a contribuição do século XXI. Se tiver mais alguma coisa que nós julgarmos importante falar, nós falaremos no próximo encontro, mas eu quero fazer esse compromisso com os senhores que estão aqui me ouvindo, para que no próximo encontro a gente possa falar desta característica da quarta revelação, que é uma coisa desconhecida de vocês, que é a acoplagem, ou a transferência de consciência, que é o que está acontecendo entre eu e meu canal, por exemplo. Então, na próxima semana, eu quero abordar um pouco sobre isso, trazer um pouco de esclarecimento a vocês. Muito obrigada a todos, fiquem todos na paz do Cristo, e aqui eu me despeço em bênçãos de amor e luz. Câmbio final.